Oi, hoje eu vou falar com vocês sobre como calcular a distância entre duas retas. A forma de realizar esse cálculo é muito parecido com a do vídeo anterior, onde nós calculamos a distância entre um ponto e uma reta. Desta vez, a gente vai pegar uma das duas retas, vai criar um ponto sobre essa reta. Após criar esse ponto, calcularemos então a distância desse ponto para essa reta. Basicamente, é a nossa aula de hoje. Você está preparado? Então vem comigo. Muito bem, nós vamos calcular a distância entre duas retas paralelas, como foi falado no início do vídeo. Retas paralelas. Obrigatoriamente, para que exista distância entre duas retas, elas devem ser paralelas. Ok? Então vamos ver aqui como exemplo o seguinte. As retas cuja equação são a reta R, x mais 3y menos 5 igual a zero. A reta S, x mais 3y igual a zero, são paralelas. Está até afirmando aqui. Mas se não tivesse afirmando, era fácil concluir que elas são paralelas. Depois podemos até fazer aqui, tá? A distância entre elas vale. Bom, é a pergunta. Você tem duas retas paralelas, então a distância entre elas vai ser igual em qualquer lugar, certo? Como foi dito anteriormente, se você tem duas retas paralelas, em qualquer lugar a distância entre elas vai ser sempre a mesma. Então você pode calcular a distância entre essas duas retas usando a fórmula entre a distância de uma reta e um ponto. Fórmula assim de calcular a distância entre um ponto e uma reta. Tudo bem? Para isso, como a distância independe do ponto que você usa, você pode dar um valor qualquer para x e descobrir o valor de y escolhendo uma das duas retas. Você vai pegar uma dessas duas retas, qualquer uma delas, substitui um valor, pensa num valor qualquer para x e descobre o valor correspondente para y. A reta que vai ser escolhida vai ser essa. A gente vai usar a reta S. A reta S. Na reta S a gente vai colocar o x valendo 6. Pode ser outro número? Pode ser qualquer outro número. Mas procure facilitar a tua vida. Por que eu vou botar o número 6? Porque quando eu for dividir por 3, vai dar um número inteiro. Estou vendo um 3 aqui, ele vai dividir. Então, se eu botar 5, vai dar uma fração. Dá para encontrar? Dá. Mas vai dar um pouco mais de trabalho por ser uma fração. Tá ok? Então, o que é que eu fiz? Tirei o x na equação, que é essa equação aqui. Coloquei o 6 no lugar. Tá? Então, vai ficar 6 mais 3y igual a 0. Que é aqui, ó. Passo 6, ele vem negativo. Então, 3y é igual a menos 6. E o 3 agora vai dividir. Então, o y vai ser igual a menos 6 sobre 3. Ou seja, o y é 2. Logo, se o y é menos 2, melhor dizendo, então eu tenho o par ordenado. 6 e menos 2. Esse par ordenado é o meu ponto. Esse ponto está sobre a reta S, em algum lugar. Agora é só calcular a distância desse ponto para essa outra reta. A reta R de equação A, B e C, a gente vai encontrar na reta, tá? Aqui também, A e B está na reta, é o A e o B. Enquanto que esse x e esse y é o ponto, x e y, ok? Então nós temos o ponto e nós temos os valores de A, B e C. Então vamos calcular a distância. Olha aqui, o A vale 1, só olhar para cá para a reta, está aqui a reta. A reta é essa, ok? A reta é essa. O A vale 1, o B vale 3, está aqui o 3, e o C vale menos 5. Enquanto que o x e o y é do par ordenado, que nós já encontramos. O par ordenado é o ponto P, de coordenadas 6 e menos 2. Pronto, é só usar essa fórmula. Então a relação vai ser distância, vai ser igual módulo de, quem é o A? Está aqui o A vale 1, vezes o x é 6, mais o B, quem é o B? O B é 3, vezes o y, que é menos 2, mais o ponto C, só que o C é menos 5, mais com menos dá menos, então vou botar logo menos 5. Vamos fechar o módulo e vamos para a parte de baixo. Na parte de baixo nós temos a raiz quadrada de a elevado a 2 e b elevado a 2. Quem é o a? O a é 1. Então 1
elevado a 2, mais o b elevado a 2, que é 3. 3 elevado a 2. Então aqui nós teremos aqui 1 vezes 6, módulo de 6. 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos 5. Tudo em módulo. Dividido pela raiz quadrada de 1 elevado a 2 é 1. Mais 3 elevado a 2, 9. 6 menos 6. Aqui em cima nós teremos módulo de menos 5 sobre a raiz de 10. Não devemos deixar assim. A raiz não pode ficar no denominador. Então a gente vai racionalizar. Só que antes de racionalizar, vamos escrever logo o módulo de menos 5, que é 5, sobre raiz de 10. Para racionalizar, a gente multiplica tudo por raiz de 10, que é a raiz que está no denominador. Ok? Aqui nós vamos ter em cima 5 vezes raiz de 10 dá 5 raiz de 10. E raiz de 10 vezes raiz de 10 dá 10. Simplificando, o 5 e o 10, tudo por 5, nós vamos ter raiz de 10 sobre 2. Essa é a nossa resposta. No exemplo 2 diz assim: determinar a distância entre as retas. Tá aqui as duas retas. Vamos destacar essas retas. Tá aqui uma e tá aqui a outra. Pegar essa reta aqui, vamos chamar ela de S. Essa aqui vamos chamar de R. Na reta S eu vou atribuir um valor para x e vou descobrir o valor de y, ok? Então nessa reta aqui eu vou pegar e vou escolher o x igual a 1. Aí eu substituo e calculo o y. Então o y vai ser igual a 3 vezes o valor de x, que é 1, menos 1. O y, então, vai ser igual a 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Então, achei o meu par ordenado. Meu par ordenado vai ser ponto P. O x é 1 e o y é 2. Agora, eu vou calcular a distância dessa reta para esse ponto, usando a mesma relação lá anterior. Então, a distância vai ser módulo de... Detalhe, quem é o A? O A é 6, o B menos 2 e o C é 15. Tá? E aqui o x é 1 e o y é 2. Então é A vezes x, ou seja, 6 vezes o x, que é 1. Está aqui o x. Mais B, que é menos 2, vezes o y, que é 2. Então dá 2 vezes menos 2. Mais C, que é 15. Fecha o módulo. Dividido pela raiz quadrada de A, que é 6 elevado a 2, mais B, que é menos 2 elevado a 2. Vamos ver quanto que dá isso. 6 vezes 1, 6, módulo de 6. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 15, fecha o módulo, sobre raiz quadrada de 6 elevado a 2 é 36, menos 2 elevado a 2 dá 4. Qualquer número negativo elevado a 2 fica positivo. Então aqui vai ficar 6 menos 4 dá 2, 2 mais 15, 17. O módulo de 17 é o próprio 17. 36 mais 4, 40. Então raiz quadrada de 40. Não pode ficar raiz no denominador, então multiplica tudo por raiz de 40. Em cima e embaixo. Aí a gente vai ter, então, 17 raiz de 40 sobre raiz de 40 vezes 40. Raiz de 40 dá 40. Então a resposta é essa. Muito bem, vamos para a próxima. Na terceira questão eu vou apresentar uma forma bem rápida da gente resolver uma questão como essa, tá? Então presta atenção que ela vale também para as questões anteriores. Aqui vai um bizu. Então a gente vai pegar essas duas equações, essa e essa,
que é o R1 e o R2 que ele chamou, e ele diz que o R1 e o R2 são retas paralelas. Muito bem. A relação qual é? Bom, para que duas retas sejam paralelas, obrigatoriamente o valor de A é igual a da reta 1, vou chamar A1, é igual ao A2, e o B da reta 1 igual ao B da reta 2. Obrigatoriamente isso aqui tem que acontecer para que as retas sejam paralelas. Tá? Então, paralelas, isso aqui acontece. Se a gente escrever essas duas retas da forma geral, vamos escrever elas as duas na forma geral. Você vai ver que isso aqui vai acontecer. Olha só. Aqui nós vamos ter, eu vou passar o y para o segundo membro. Nós vamos ter 4x, o y vem negativo, menos 3y, menos 2, igual a 0. Essa daqui, do mesmo jeito, ó, 4x, menos 3y, mais 8, igual a 0. O que é o A? 4. 4. Quem é o B? Menos 3, menos 3. Apenas o C é diferente. Pois muito bem. Para calcular a distância, pega bem esse bizu, tá? A distância, o cálculo da distância vai ser bem mais rápido. A gente vai fazer o módulo de C1 menos C2, C da reta 1 menos o C da reta 2, dividido pela raiz quadrada de A elevado a 2 mais B elevado a 2. Aí alguém pode perguntar, o A de qual reta? O B de qual reta? Das duas são iguais? Eles são iguais, ó. O A, 4, 4. O B é menos 3, menos 3. Então, qualquer uma das duas. Bom, então essa distância vai ser igual ao módulo de, quem é o C1? Vamos chamar de menos 2. Menos o C2, que é 8. Sobre raiz quadrada de A, que é 4, elevado a 2, mais B, que é menos 3, também elevado a 2. Isso aqui vai ser igual. Vou continuar aqui embaixo. Menos 2 menos 8 dá menos 10. Dividido pela raiz quadrada. 4 elevado a 2, 16. Mais menos 3 elevado a 2 dá 9. Olha como vai ficar. Módulo de menos 10 é 10. Raiz de 16 mais 9 dá raiz de 25. Então aqui nós vamos ter 10 sobre raiz de 25 é 5. E quanto é 10 dividido por 5? 2. Essa é a distância, então, entre essas duas retas, fazendo de uma forma mais rápida. Um bizuzinho tá para vocês. Então guardem bem essas relações aqui, ou essa relação aqui. Ela poderia ter sido usada anteriormente, tá? Mas eu deixei para o final para que a gente deixasse o pulo do gato aqui para vocês perceberem. Então nós temos essas duas maneiras de fazer, ok? Então, no mais, um abraço e até a próxima. Tchau.